perda, né? A perda do lar, a perda, Abigail viveu isso o tempo todo, né? E quando mais tarde o rompimento, primeiro a perda do irmão sendo martirizado por seu futuro marido, o seu noivo, mais tarde a perda do vínculo, porque Saulo entendeu de outra forma ali, né? Então esse sentimento de perda, né? Mais tarde o que consolava ela era a presença do próprio Ananias, né? E também a presença do irmão desencarnado, que às vezes a visitava, né? Ela tinha percepções nesse sentido no final da existência. Então a experiência de Abigail também passa por isso, né? Por essa lidar com perdas, né? Tanto é que tem uma fala dela com ele, quando ele vai buscá-la na casa de Ruth e Zacarias e encontra a agonizante já, moribunda, e ela diz mais ou menos assim, né, que o nosso noivado não vai mais continuar aqui na Terra, o nosso casamento vai ser além da vida física, e os filhos que a gente não teve aqui, tê-los-emos no além, né? Esperarei você lá, né? Então, quer dizer, essa Abigail lidando com essas perdas, que é um negócio muito difícil. Muito difícil. Eu queria agora a gente falar de uma outra personagem que também é pouco explorada, que é Tiago, filho de Alfeu, né? Que é uma figura que eu confesso para vocês que quando eu comecei a ler Paulo Estevão, quando eu cheguei na parte, né, de Tiago, eu começava a ter raiva de Tiago. Eu dizia, cara, eu tenho raiva de Tiago. Que cara é esse? Que cara tá dificultando tudo, né? Ele começou a empacar ali né, querendo manter as antigas tradições e querendo não conseguia ter ali um diálogo harmonioso, né, com Paulo, que já entendia que a mensagem não poderia estar restrita, né, aos judeus, né? Ela precisava extrapolar, então a gente tem ali um papel dele fundamental como apóstolo dos gentios, de realmente levar a mensagem para todos, e uma postura, né, de oposição, né, de Tiago, e de defender aquilo que era um judaísmo disfarçado, vamos dizer assim, porque quem entrava na casa do caminho quando Tiago assume, e aí Emmanuel falou isso muito bem, parecia estar adentrando a qualquer ambiente, né, judaico, né, assim. Não tinha mais aquelas feições do período em que Simão, né, tomava conta da casa do caminho. Como é que a gente pode entender qual é essa importância do papel de Tiago na manutenção, né, do movimento? Porque ele também acaba tendo, e só depois a gente vai entender isso melhor. Tem uma frase de Jesus quando os fariseus procuram e perguntam, mestre, onde está o reino dos céus? Essa era uma pergunta que atordoava todos os fariseus, né? E aí ele diz, o reino dos céus está no meio de vós. E é interessante essa asserção de Jesus, porque ao mesmo tempo que, ao afirmar que o reino dos céus está no meio de vós, ele remete não para um lugar físico, mas para um estado de consciência, um estado de construção do meu próprio mundo íntimo. Isso também significa que o reino dos céus está no meio dos meus extremos. E a grande lição que eu acho dessa troca entre Tiago e Saulo e o apóstolo Paulo é o seguinte: nós lidaremos com contraditores, nós lidaremos com pessoas que não concordam conosco, mas que elas também têm a sua fé e elas têm a liberdade de consciência de defender aquelas ideias que podem ser tão justas quanto as nossas. E o grande desafio está em, ao lidarmos com o diferente, como que eu me transformo? Porque uma relação é isso, né? São duas pessoas que interagem e as duas precisam se transformar para que a gente consiga alcançar esse caminho do meio. Então eu tanto acho que o Tiago soube fazer sobrepujar o seu ideal cristão ao farisaísmo, ao cumprimento das leis apenas por aquela epiderme das virtudes, como mais tarde a gente vai ver com a reconciliação deles, como também Paulo soube entender que por trás daquele interesse, daquele contato que Tiago costumava manter com os judeus da época, estava um desejo de manter a igreja nascente, continuando a estar nascente, né? E a frutificar mais tarde. O Emmanuel deixa a gente, numa leitura inicial, né, ficar realmente com raiva do Tiago mesmo, porque ele demonstra que o Paulo tinha razão, ele realmente estava certo. O Paulo era uma pessoa visionária, à frente do seu tempo, ele tinha experiência de ex-fariseu, então ele sabia quais eram os vícios dos fariseus, o apego ao culto exterior, ao formalismo. Ele entendia que se a mensagem de Jesus ficasse ali enclausurada na Palestina, iria desaparecer, e ele tinha razão, ele levou para Roma, e graças a Roma
todo o cristianismo que foi deformado, mas graças a isso o cristianismo mais tarde se proliferou. Então ele era um visionário nesse sentido, como apóstolo dos gentios. Ele inclusive tinha tanta consciência disso que ele dizia assim, apóstolo sim, o 13º, até porque eu vi o Cristo depois da vida física, eu vi o Cristo espiritual, porque tinha gente que rejeitava a condição dele como apóstolo. Só que apesar disso, Emmanuel vai deixando na obra e vai apresentando mais tarde as razões de Tiago. Eu acho que isso é muito interessante, porque esse é um dos lemas do cristianismo. É muito difícil, quando eu discordo de você, eu conseguir sair de mim e me colocar no seu lugar. E Emmanuel prega essa peça na gente, quando a gente vai lendo o livro, né? Porque a gente vai vendo depois o ponto de vista do Tiago no final da obra, quando ele desabafa aquele último contato com Paulo, né? E aí a gente pensa na rede de relações que ele estabeleceu em Jerusalém para a igreja, porque senão a igreja ia ser destruída mesmo, não sobraria a casa do caminho, nas concessões e até nos sacrifícios que ele fez para que os fariseus olhassem e fizessem vista grossa e não implicassem muito com a casa do caminho. Ele começou a desabafar aí das renúncias que ele tinha feito e que Paulo nem tinha ideia, né? Apesar do Paulo ter razão, ele quase cometia com Tiago o que ele cometeu com Estevão. O mesmo erro, de intolerância. Né? Porque ele não compreendia Estevão, a perspectiva de Estevão como cristão, né? E agora como cristão ele não estava compreendendo Tiago menor, o filho de Alfeu, né? Então isso eu acho que é interessante a gente pensar. É verdade. E se a gente considerar que ele ainda na condição de Saulo, quando foi à casa do caminho capturar Tiago, Pedro, João e Filipe, ele não captura Tiago justamente porque ele era alguém que estava ali orando conforme a tradição. E aí Tiago também leva essa experiência, eu acho que de alguma forma, porque ele consegue manter o respeito dos fariseus ali com relação à casa do caminho, de certa forma não deixa a obra, né, se esvair, porque com a saída de Simão, Pedro, ela corria um sério risco, né? A obra estava comprometida. E aí a gente consegue perceber esse papel fundamental de Paulo quando ele decide, ainda lá em Antioquia, que era preciso, quando ele recebe as primeiras notícias, né, da crise em Jerusalém e que ele tem a ideia, né, de levar adiante a mensagem, a gente vê que o movimento das cartas, né, foi muito importante também para a propagação, porque aí quantas cartas foram copiadas e quantas igrejas ele tentou e conseguiu, né, várias das 3 missões que ele fez, e pensar que ele fez tudo isso a pé. O cara não queria nem uma mulinha, ele não queria. Ele queria testemunhar ali a todo instante, e ele vai a pé, contornando ali, sai, né, da Ásia à Europa, andando. E a gente não quer ir ali na padaria andando hoje. E ele vai e faz esse movimento todo, e graças a ele a gente tem o que a gente tem hoje, como, né, vocês mesmos disseram de início, ainda com algumas distorções. Só que aí vem uma outra fala que eu acho que é interessante, esse resgate. E dentro do movimento espírita a gente vê isso desse cristianismo primeiro, não como só um saudosismo de uma coisa, mas assim, de tentar buscar a essência, né? Porque já que foi uma mensagem que foi tão distorcida, que foi ao longo dos tempos foi tão alterada, né? Onde está a essência? E eu acho que a busca, né, esse movimento que a gente tem hoje de buscar, né, a essência do cristianismo, né, para trazer para os dias atuais, onde a gente tem, nas casas espíritas, vamos falar da nossa realidade, né? Não vamos meter o bedelho na vida dos outros, mas assim, na nossa realidade. Tantos conflitos de apego de cargos, conflitos de, enfim, dificuldades na gestão da própria casa espírita, tantas coisas assim, onde é que está a essência, né? O que é fundamental como trabalhadores do Cristo, né? Então, assim, acho que esse resgate, né, e que essa obra proporciona, eu acho que foi por isso que ela também mexeu muito comigo, que eu me avaliei dentro dessas próprias questões que lá no prefácio, a gente acaba voltando ao prefácio, porque o prefácio de Emmanuel, eu acho que dá um seminário o prefácio de Emmanuel. É um breve relato que, na verdade, as reflexões desse breve relato, ele fala, né, do quão morno ficou, quanto foi distorcido, e as questões dos apegos, enfim, que a gente faz e não atende aos chamados, né, quando eles nos chegam. Enfim, eu queria trazer um pouquinho dessa história, desse resgate
da importância do resgate, né, desse cristianismo primitivo para os dias de hoje, para o nosso próprio movimento espírita. Eu acho que essa experiência, Paula, do livro Paulo Estevão, demonstra um pouco isso, aliás, demonstra muito isso, esse convite de que o que eles viviam ali eram desafios que a gente vive hoje, né? na instituição religiosa, em família, porque tinha disputa, tinha competição, tinha campeonato de vaidade, tinha bate-boca, tinha melindre, tudo que a gente vive hoje. Essa é a ideia do cristianismo primitivo, né? O cristianismo primitivo, é essa ideia de trazer essa prática despida do culto exterior, da liturgia excessiva, do fanatismo com a letra. Essa mais ou menos a ideia, ou seja, não eram figuras intocáveis, né? São Tiago, São Paulo, Santo Estevão, eram figuras, na verdade, que estavam em luta, né? Seres humanos em luta para se angelizarem, e não anjos já na Terra. Então, quando a gente vê o disse-me-disse, a fofoca no culto cristão, né? Gente fazendo biquinho e torcendo o nariz quando Paulo pegava a escritura para falar, os discípulos de Tiago, etc. Pedro tentando contemporizar as coisas. A gente vive isso na casa espírita hoje, a gente vive isso, né? Nos nossos desafios. Então não é diferente. E eu acho que a proposta de Emmanuel é muito mais essa do que apenas fazer uma restauração histórica. Né? É mais dizer assim, olha, esses daí foram os discípulos diretos do Cristo e eles viviam isso. Né? Porque nós estamos negando que isso existe e o que é pior, alimentando isso. Né? Porque quando a gente nega, o bicho cresce. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Né? Há algo essencial presente em todos eles. O desejo de transformar aquela mensagem e internalizar ao mesmo tempo aquela mensagem para que ela transformasse a gente, né? Esse desejo de cultivar o reino dos céus dentro de nós. Observe que a grande maioria de nós estamos preocupados, a maior parte do tempo, com a colheita, mas poucos estamos esmerados na plantação. E eu tenho pensado muito sobre isso, sobre essas renúncias silenciosas e santificantes que esses homens fizeram, né? E que apenas tinham reflexo nos seus atos. Mas aquilo que está implícito, aquilo que eles viveram de uma forma silenciosa, isso é a verdadeira virtude. Isso é o verdadeiro sentimento que eles já tinham. Quando a gente observa a estrutura da primeira comunidade cristã, eram pessoas que não tinham recursos. Hoje a gente tem, graças a Deus que assim, as casas espíritas com muitos recursos, né? Com uma estrutura até física respeitável, com várias rotinas de estudos e trabalhos, com vários trabalhadores laboriosos, desejosos para manter toda essa estrutura. Mas observe que, essencialmente, aquelas pessoas tinham poucos recursos e faziam dar certo. Por quê? Porque o mínimo recurso que elas tinham, elas sabiam dividir e distribuir com equidade. Ou seja, a quem mais necessitasse, mais se tinha um recurso. E isso só é possível quando a gente não tem egoísmo. E eu acho que essa é a grande questão. No momento em que eu estou querendo viver uma prática cristã, eu tenho que renunciar ao meu ego, às minhas necessidades em prol do outro. Eu vou precisar me sacrificar. Muitas vezes eu vou precisar sair prejudicada para poder o outro que tem mais necessidade que eu seja atendido. E poucos estão dispostos a essa renúncia, né? Essa é uma tarefa muito difícil, né? Acho que para todos nós. Eu fico pensando no capítulo do Evangelho que fala do bem-aventurado dos pobres de espíritos, quando ele fala da questão da cegueira, eu vejo assim, muitas vezes eu ainda cega, porque é dessa incompreensão, né, desse movimento que a gente está falando aqui, na análise dessa obra aqui, é preciso se fazer, né, e o quanto é necessário se humilhar, né, e ele fala muito nisso, e a gente também, se a gente não entende o sofrimento, a gente também não entende a ideia do humilhar-se, né, de se colocar numa postura humilde, né. E acho que essa reflexão, né, que é um movimento muito de interiorização da mensagem, eu acho, do Cristo, é que a gente precisa se fazer. E a gente tem tantas dificuldades, tantos conflitos, que quando a gente olha para a saga de personagens como essas que a gente acabou de falar aqui e olha para nós mesmos e pensa assim, e agora? E eu? Né? O que é que a mim, né, me cabe fazer para buscar um momento do tear, buscar um momento do deserto para mudar, né, a minha postura e realmente buscar ser uma melhor serva, né, ou um melhor indivíduo para a sociedade, enfim.
Acho que esse é um pensamento que fica, né, desse nosso bate-papo, e que aí eu queria pedir de vocês, né, considerações finais, né, baseadas aqui em tudo aquilo que a gente falou, né, dessa construção, né, desse novo eu, né, baseado nessa vitória sobre si mesmo, que acho que é a grande lição que fica, né, seja para restaurar o movimento, né, para fazer com que o movimento não se perca, através da conquista de nós mesmos, porque se a gente se perde, tudo se perde. A sociedade se perde, a família se perde. Então acho que é um movimento que começa no eu e que depois ele se multiplica, né? Então, assim, queria as considerações, agradecer primeiramente a vocês dois, né, por estarem aqui, né, conosco. Muito obrigada mesmo, eu fico assim, extremamente feliz, né, de que conseguimos, apesar de toda a dificuldade nós conseguimos, né? Agradecer imensamente para vocês e ouvir de vocês essas considerações finais acerca desse tema que foi tão bacana, né? Essa conversa que foi tão gostosa de se ter. Primeiro eu gostaria de agradecer, que eu nem agradeci no começo. Para mim uma grata satisfação. Paulinha, eu adoro, admiro muito. Flávio, nem comento. E falar do Cristo, né? Falar desse ideal cristão é algo que me causa só por isso muito júbilo. Se nós nos dizemos aprendizes do Evangelho, se nós buscamos reviver o cristianismo primitivo, a gente tem que se imbuir de toda a vontade, de todo o desejo de querer. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa de sair da zona de conforto, é entender a ressignificação da dor, das aflições, entender que este momento é um momento da gente modificar velhas posturas e empreender o nosso bom combate com o objetivo de construir lá na frente uma sementeira que vai ser mais feliz. Isso requer renúncia, e renunciar ao ego é muito difícil. Desapegar-se, seja de afetos queridos, de bens materiais, de posturas que eu venho adotando, de convicções próprias. Remodelar as minhas convicções não é fácil, mas é necessário quebrar essas barreiras, né? Observe que a mensagem toda do cristianismo, embora tenha o seu lenitivo, o seu consolo, ela é de movimento. Então a dor vem como esse aguilhão para que a gente possa se movimentar. Então eu acredito que o grande resumo de tudo isso é a gente querer a mudança. Está à nossa disposição, e Saulo, mais do que nunca, mostrou que é perfeitamente possível. Eu também gostaria de agradecer, Paula. Eu acho que momentos como esse acabam possibilitando outras incursões no tema, né? Parabenizo você pela iniciativa. Não é uma iniciativa fácil, né? Porque vai tomar seu tempo, toma o tempo do trabalhador que se dedica, né? a detalhar e a produzir o conteúdo e elaborar depois, né? A gravação, inclusive, é só uma parte, depois há todo um processo de trabalho aí. Então, parabenizo sua iniciativa, né? Sei que você também deve ter desafios e demandas profissionais, familiares, uma série de compromissos, né? E o trabalho espírita é bom por conta disso, porque exige da gente essas renúncias. Se fosse tudo muito fácil, a gente relaxaria também. Eu acho que a obra Paulo Estevão é uma obra que convida justamente a esse ponto que vocês duas colocaram, que é o ponto de aonde é que eu estou, em que momento eu estou, o que é que eu posso fazer, porque o que havia em comum é esse desejo de melhora, com os equívocos, com as caídas que haviam, mas havia algo que unia aquele grupo de pessoas, né? Que achava que estava num momento importante, não apenas porque estavam construindo uma história do mundo, né? Mas sobretudo porque através daquela história estavam se reconstruindo. Judas perdeu a oportunidade só, claro, reconquistou ao longo de reencarnações, mas aqueles que ficaram, eles tinham uma noção de que o maior movimento era o movimento que eles faziam nas suas almas, né? Que através do trabalho de pregação, de tolerância com os diferentes, com fanatismo religioso, com essas situações todas, eles cresciam. A figura do personagem principal é interessante porque ele já era alguém muito erudito, alguém que tinha uma inteligência já sofisticada, e quando ele direcionou essa sabedoria, essa cultura, essa inteligência para o ideal cristão, para a dedicação e para a transcendência dos seus sentimentos, ele refinou de tal forma a inteligência dele que se tornou uma sabedoria pouco comparada. Porque as cartas de Paulo falam de alguém que era muito inteligente,
mas que não era só inteligência, alguém que estava também trabalhando os sentimentos, né? Alguém que compreendia a natureza humana, né, do ponto de vista psicológico, ele compreendeu. Então aquelas epístolas de a cabeça, o tronco, o membro, o pé, mas o corpo é um só. Ele está falando da diversidade das coisas, da unidade. Ele está falando de algo que a psicologia fala hoje, né, do diferente, mas que tem algo que em essência é único, né, que a gente busca a unidade, né. Eu estava aqui lendo a Bíblia e tem na Epístola aos Romanos, né, no seu capítulo 8, tem aquela famosa passagem, muita gente sabe, mas a passagem toda é: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha que coisa interessante. O que é que ele está dizendo? Isso é doutrina espírita. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu me reconheço imperfeito, não quero alimentar as minhas imperfeições, ainda existe a imperfeição em mim, mas eu não sou a imperfeição. A imperfeição é temporária, mas o espírito que eu sou é eterno, né? A imperfeição tem prazo de validade, como se costuma dizer, né? Então, a gente tira essas sabedorias das escrituras, né? Dos textos dele, e que Emmanuel vem resgatar isso na obra dele, mas sobretudo para a nossa iluminação, né? Para o nosso crescimento. Então, tchau, beijo, muito obrigada. Curta esse vídeo, curtam os canais, sigam eles no YouTube, Raciocínios Espíritas e Lições de Amor, que tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo para vocês aí na rede. Obrigada, até a próxima.